Boa noite. Vamos agora, na sequência, tentar fazer um algoritmo, né? Produzir um algoritmo que faça a transformação de sistema de numeração de um número entre 0 e 1 da base decimal para a base binária. Então, para isso, vamos primeiro apresentar o procedimento que desejamos, digamos assim, no Excel, assim como fizemos anteriormente, analisar o caso. Então, a gente tem um número e a gente tem que guardar a parte inteira. A parte inteira e a parte fracionária. Vamos verificar agora o que a gente precisa fazer para fazer a conversão desses números. Então vamos supor que o número inicial seja 0,125. Então temos inicialmente o 0,125. E queremos transformar esse número para a base binária. O procedimento explicado é pegar o número, multiplicar por 2. Pega o número, multiplica por 2. O resto dessa divisão por um, ou seja, o numerador, a parte inteira desse número, a gente deve guardar, né? E a parte fracionária também guardar desse produto, desse 0,25. Então, o que desejamos então é, digamos, pegar esse número, o mod desse número, o resto desse número. Não, no Excel era mod mesmo. Então, pegar o resto desse número, né, multiplicado por 2 na divisão por um, que a gente vai pegar assim só a parte fracionária. E lembrando que é separado por ponto e vírgula. Então, dessa forma, a gente pega só a parte fracionária. Quanto à parte inteira, a gente pode seguir o mesmo procedimento. Pegar o número, né, multiplicar por 2 e diminuir o resto. E aí a gente vai estar pegando a parte inteira da divisão desse número. Então, ao fazer isso, a gente teria que, no próximo passo, o número vira a parte fracionária, né? Então, esse número aqui vai ser ocupado pela parte fracionária. Vamos descer aqui. Novamente 0 e 0,5. E por final, a gente chegou na parte inteira igual a 1. Né? E a parte fracionária igual a 0. Então, esse número escrito no sistema de numeração decimal, a gente pega apenas esses restos, na verdade, as partes inteiras. Então, seria 0,001. Então, vamos agora abrir o Octave e ver se esse procedimento está correto, realizando inclusive o teste. Né? Então, vamos abrir aqui o Octave rapidamente. Ver se tudo. O modo de conversão era DEC/bin e colocar 0,125, 0,125, já que no Octave não reconhece a vírgula. E lembrando que a gente, para poder. Isso aqui é o algoritmo, na verdade. Eu quero a conversão. A conversão é esse comando aqui. Eu tinha colocado errado. 0,125. DEC 2bin só aceita números inteiros aqui, né? Não faz, esse comando não faz com a parte fracionária, né? Mas é fácil fazer através do procedimento inverso, né? A gente tem aqui que seria 1 vezes 2 a menos 3, né? Então vamos ver quanto que está 2 a menos 3. E a gente vê que é 0,125 que está correto o procedimento. Então agora vamos utilizar o algoritmo para tentar construir esse procedimento. Então vamos abrir lá o editor, né? Já temos o algoritmo anterior que estava em utilização, vamos utilizá-lo novamente, tentando adaptá-lo. Né? Não vamos construir mais do zero, já temos um algoritmo pré-existente. Só para efeitos de adequação, vamos entrar logo também na pasta do Octave, que a gente já tinha criado aqui. Então, vamos criar aqui um novo arquivo, que vai ser decbin
F de fracionário. F de fracionário. O R de racional, né? E aqui vamos pegar aqui, acrescentar o F também nesse comando aqui, e vamos fazer a adaptação. Aqui, de acordo com o que a gente percebe aqui na estrutura, que a gente vai tendo que multiplicar por 2 até ir pegando essas partes inteiras, reservando em uma memória, pegando a parte fracionária, reservando em outra memória, né? Então vamos ter que dar o nome para essas memórias. E ele tem que ser produzido, ser multiplicado assim. Parte fracionária, a gente tem um cuidado, tem que ter um cuidado porque pode entrar facilmente no loop, se não tiver representação finita, né? Mas aqui o que a gente observa que tem que fazer é sempre guardando essa parte inteira e a parte fracionária. Mais ainda a parte inteira, né? E sempre realizando os produtos por 2. Encerra o produto por 2 quando a gente chega na parte fracionária igual a zero, né? Então a gente pode colocar aqui enquanto a parte fracionária for maior do que zero. E aqui, no nosso caso, vai ser parte fracionária. Então vamos colocar P frac. Né? Aqui vai ser adequado também, né? A gente observou que a condição é em cima de parte fracionária. Vai ser inserido esse número e esse número vai ser a parte fracionária. Antes era o quociente, P frac. Né? Então, a gente tem que, enquanto a parte fracionária for maior que zero, a gente quer que essa parte fracionária, né, vai receber o resto da divisão por 1 aqui, né, multiplicando por 2, resultado por 2. Então, vamos realizar esse procedimento aqui. Né? Então, é o resto da divisão de 2 vezes P frac por 1, no caso, para pegar apenas a parte inteira. Vamos revelar esse comando e todos os comandos para a gente poder ir identificando. Vamos tirar todos, comentar todos esses passos aqui, já que estamos iniciando, adaptando para o novo algoritmo, né? Só que essas partes onde a gente não está trabalhando, vamos comentar. Para comentar, coloca símbolo de porcentagem. Então, eu de fora aqui. Então, fizemos essa primeira alteração. Resto igual a 2 vezes módulo de pfrac. Né? Vamos comentar o campo da memória. Né? Vamos comentar os campos de memória também aqui. E o campo de resultado. Então, agora ainda temos que adaptar também essa questão do quociente. Né? Aqui a gente não trabalha mais com quociente, a gente trabalha com a parte inteira. Né? Então, a gente tem, Ctrl Z aqui, a gente tem a parte inteira que a gente tem que gravar. Então vamos criar esse campo aqui de parte inteira. Pint vai receber o nosso, aqui no caso que está sendo gravado na parte inteira, a parte inteira está sendo 2 vezes o A2, ou seja, 2 vezes a expressão, né, o número, menos a parte fracionária. Então teria que ser parte inteira seria 2 vezes pfrac menos o resto, dividido por 2 não, aqui é só isso. E aí essa parte deveria ser guardada. Ainda tem vários problemas, mas vamos inicialmente apenas nesse trecho mandar rodar para ver o que está acontecendo. Então, vamos voltar para a janela de comando, dec bin f e um número escrito no número decimal. Não vai dar correto, mas observamos que aqui está sendo gravado em um loop, é claro, né? Porque não está satisfazendo a condição, não está saltando, assim como anteriormente. Então, o primeiro valor, 0 e 0,25. Vamos ver se esses primeiros valores foram efetivos, né? Vamos agora acrescentar os passos para poder
testar a segunda rodada, né? Então, com i igual a i mais 1. E esse pfrac também ele vai ter que ir substituindo, né? Que aqui não tem nenhuma definição em cima do pfrac, e o resto, na verdade, nem existe, né? Então, quem seria esse mod de 2 vezes pfrac e o resto 1, né? Seria o próprio pfrac aqui. Pfrac. Esse valor, 2 vezes 0,25, que dá 0,5, o resto, 0, né? Então, ele está aqui correto. Agora, a gente teria também que gravar esse número em algum lugar, né? Então, nessa passagem aqui, vamos colocar ele, esse número, para ser igual ao pfrac. É calculado o pfrac nesse momento. Aqui vamos alterar para o número para fazer a subtração correta, né? Menos o pfrac. Por que isso? Porque foi isso que foi feito aqui nesse procedimento. Observe que aqui a gente tinha 2 vezes o número menos a parte fracionária que foi obtida, né? E a parte fracionária ela tinha sido calculada anteriormente. Então vamos verificar se a ordem está correta. Então o número recebe o pfrac, depois o pfrac é calculado, depois a parte inteira foi calculada em cima do pfrac, né? Do número do pfrac, e repete-se o comando, né? Esse i igual a i mais 1 atualmente não é necessário. Vamos verificar se assim ainda estará em loop. Vamos limpar. Observamos aqui agora que o primeiro, né? O primeiro número foi 0,125, que é o de entrada, pfrac 0,25, que foi o correto que foi inserido aqui, 0,25. Aí depois vem o pfrac 0,5 e o int 0. Então 0,5 e 0. E por final, 0 de pfrac e 1 da parte inteira, assim como deveria dar. Agora que a gente chegou nesse campo, a gente tem que agrupar os termos ou apenas reescrevê-lo, né? E aqui já segue a própria ordem que foi criada, né? Então, para isso a gente pode simplesmente guardar esses números na memória, porque já está na ordem correta, né? Então a gente não há nem necessidade de colocar esse igual a i mais 1, mas vamos guardá-los aqui na memória, assim como vinha sendo feito, né? Memorizando os valores. Foi criada a memória, agora é a memória pfrac, né? Pfrac e a memória do pint, que precisamos gravar esses valores. Na verdade, o que mais me interessa é apenas o pint. Então, vou apenas colocar aqui, tirar a parte fracionária, não me interessa guardar os valores, e deixar apenas a parte inteira. O primeiro valor da parte inteira, vamos colocar 0 ponto, né? Então, guardar aqui o valor i igual a 1, que é o primeiro. Vamos verificar aqui, então, o número igual a pfrac, né? Aqui a memória do resto, essa não existe. Não existe também a memória do quociente, mas precisamos usar uma para guardar as partes inteiras, né? E aqui vai ter que ser guardada as partes inteiras, que são pint. Lembrando que o primeiro valor ele já existe, vai ter que começar a ser gravado a partir do segundo valor. O primeiro valor sempre vai ser 0, de acordo com a que a gente construiu. Então já pode começar a colocar i iniciando de 2, que é o segundo elemento. No final vamos chamar o resultado, né? O resultado como sendo o próprio mPint, para escrever apenas o resultado. E vamos ver o que aconteceu agora com esses comandos. Aqui está sendo gravado apenas 01, né? Não foi gravado 001. Vamos verificar o que aconteceu no meio do caminho que não foi gravado. Vamos voltar aqui.
o mp_int aqui. Vamos visualizar todos os comandos, o que aconteceu ao longo. O problema é que nem todos estão sendo mostrados aqui, né? Então a gente tem o pfrac 0, vamos ocultar alguns para poder visualizar, focar no que está mais importante. Então tirar, ocultar esse e até esse. Vamos verificar aqui agora o que vai nos retornar. Então, os valores de pint foram 3, mas no entanto foram gravados apenas 2. Vamos visualizar o mp_int se está gravando corretamente. mp_int. Vamos visualizar esse aqui. E vamos ocultar esse aqui. Vamos colocar novamente. O paint em determinado local ficou aqui até 0 e 0. Né? Ele foi definido de alguma forma diferente do que a gente desejava aparentemente. Né? Vamos visualizar lá. mp_int igual a 0. Vou colocar aqui apenas assim. E agora vamos visualizar novamente. Apesar de que esse não é um problema. Né? Então aqui a gente observa que o paint está recebendo, está como uma matriz, mas não deveria estar como uma matriz nesse comando. Né? Então vamos... E aqui vamos alterar esse comando aqui, defini-lo assim. Ele talvez não esteja reconhecendo como eu desejava. Vamos colocar aqui. Ainda não. Vou visualizar aqui rapidamente para ver o que aconteceu. Bem, após algumas revisões aqui, a gente pode verificar que ficou faltando aqui foi definir o i. Eu retirei e não percebi que tinha retirado. O i igual a i mais 1, para que os elementos da coluna sejam alterados. Então vai sendo alterado de 1 em 1. O primeiro vai ser gravado no 2, o terceiro no 3. Em algum momento eu apaguei e não havia percebido que tinha sido apagado. Né? Então agora, ao fazer essa alteração aqui, a gente observa que foram gravados todos os números. Vamos verificar se tem como inserir apenas o que está 001. Vamos verificar se tem como inserir como caractere, né, para que fique apenas um pouco, visualmente um pouco melhor. Mas se não aceitar, não há problema. Né? Então, ao fazer isso, não aceitou. Né? Então vamos apenas... vamos tirar aqui e deixar da forma que está. Né? 0. E aqui a gente tem que, entre o primeiro e o segundo, a gente teria que subentender ter uma vírgula, para ser representado dessa forma que a gente está, né? Então vamos aqui só verificar se está rodando. Então está faltando apenas colocar uma vírgula entre o primeiro e os demais zeros, né?